Opa! Economia e agora? Economia e agora hoje falando sobre os planos de saúde que estão já recebendo aumento e neste momento se tornando uma dificuldade, inclusive, para as famílias até mesmo manterem esse benefício para todos em casa. E aí, como encontrar uma melhor maneira de não tomar prejuízo nessas mudanças? Como é que fica a mudança de plano? Aquela questão, você recebeu um aumento muito grande, viu um outro plano de saúde com um preço melhor, mais acessível. Será que vale a pena mudar? Como é que fica a questão da multa? Como escolher o melhor plano de saúde é o nosso jeito de falar de economia e falando agora com a Fernanda Costa, que é corretora de seguros, está aqui com a gente. Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao programa Economia Agora. Boa tarde, obrigada. Fernanda, aumento dos planos de saúde, como lidar? É uma coisa que aconteceu agora que a gente não está tendo muito para onde fugir, né? Os planos de saúde ficaram 2 anos sem aumento, devido à pandemia, mas a gente sempre tem orientado o cliente a fazer alguma adaptação, alguma mudança, né? Nem que a gente dá uma diminuída em cobertura, alguma coisa para que ele ainda fique coberto. Fugir do aumento no cenário atual é bem complicado. Mas é possível fugir do aumento? Como é que é a dica hoje? Vocês, como corretores, vocês sempre têm um caminho, né? Sempre tem uma dica especial na hora de contratar um seguro, seja o seguro de saúde, seja o seguro para casa, para o automóvel. Mas nesse caso específico do plano de saúde, a gente está vendo aí uma dificuldade muito grande das pessoas até em continuarem, e há uma expectativa aí de que o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, seja estrangulado, porque muita gente vai acabar não conseguindo pagar. Como é que a gente escolhe hoje o melhor preço? Qual que é a ferramenta que a gente pode utilizar para fazer uma melhor aquisição? Então, as operadoras têm flexibilizado alguns descontos, né? Principalmente para estudantes menores de 18 anos, para a classe de aposentados, que normalmente o plano fica um pouco mais caro devido à idade. Então, nós, como corretores, a gente tenta adequar a necessidade de cada cliente, a quantidade de vezes que ele usa, para poder fazer, né, ao máximo que ele não cancele o plano de saúde, ainda mais no cenário atual. Então, tentamos diminuir a acomodação ou mudança de uma operadora para outra. A gente faz um estudo, né, caso a caso, né, cliente por cliente, para ver o que dá para ser adequado para que o cliente realmente não cancele o plano de saúde. A pessoa fica muito na dúvida, às vezes, né, na hora que ela recebe uma proposta, se ela vai optar por aquele plano que é enfermaria, ou de repente vai para um plano, né, mais avançado, né, que tem ali internação garantida no quarto. Essa é a grande dificuldade na hora de, né, a grande diferença de preço de um plano de uma operadora para o outro plano da mesma operadora é essa escolha. Vale a pena a pessoa, de repente, abrir mão de ter ali o apartamento na hora da contratação do seguro, mas garantir nem que seja a enfermaria? O que você orienta aos clientes geralmente? Ah, sem dúvida. A gente busca muito histórico de internação do cliente, apesar de ser uma situação muito imprevisível, né? Que não dá para poder saber de agora para frente, mas é uma das coisas que mais tem acontecido, é a gente trocar a acomodação do apartamento para a enfermaria. Né? O plano ambulatorial, que é o que não tem internação, a gente já não tem muito para onde correr. Mas no caso da troca de acomodação e do plano com coparticipação e sem coparticipação, a gente já consegue ter uma flexibilidade aí no valor para o cliente continuar com a contratação do plano de saúde. Né? E a gente espera que quando voltar tudo ao normal, a gente consiga trazer para o cliente o plano que ele realmente deseja. Às vezes dá uma regredida, mas pode ser momentânea. A operadora permite que a gente volte para uma acomodação ou para um tipo de contratação e depois retorne para ela. Fernanda, e aquela questão, né, na hora de fazer a contratação do plano de saúde, você citou aí, né, um ponto, né, que a pessoa fica na dúvida realmente né, nessa questão da escolha entre os pares ali, né, o que que pode
ser melhor para atender a família. E aí, uma coisa que é muito importante também é que às vezes a pessoa fica também na dúvida entre o coparticipação e aquele que ele não tem coparticipação. O que o cliente deve levar em conta na hora de fazer essa escolha? Se ele usa muito plano, ele deve, de certa forma, esquecer o do coparticipação e pagar mais alto um preço ali que seja para não ter esse retorno, esse dinheiro ser pago. Aliás, tem plano que não está dando nem essa alternativa mais, né? Tem que ser todos são coparticipativos. Mas quando há escolha, você pode... qual que é o que você indica para os seus clientes? É a escolha do plano que não tem a coparticipação ou aquele que tem a coparticipação se a pessoa usa pouco? A gente tenta fazer esse estudo individualizado, né? Especificamente para a terceira idade, a gente já orienta ser um plano sem coparticipação, porque a gente entende que quanto mais velho, né, mais a pessoa vai precisar do plano de saúde. Quando a gente está num cenário que a pessoa já tem uma saúde mais estabilizada, às vezes faz um controle anual de alguma especialidade, algum médico que já é rotina semestral ou anual, a gente sempre aconselha que o plano seja sem coparticipação. Até porque, falando da diferença de valores, a gente faz um comparativo anual do que o cliente pagaria, né, e o que ele economizaria, para poder mostrar para ele que talvez o coparticipativo, para quem está com a saúde mais estável e numa idade mais jovem, seja mais interessante. E aí, totalmente o contrário de quem já está numa idade mais avançada. Então, sempre a gente estuda caso a caso para poder levar para o cliente o que ele precisa. Necessariamente não quer dizer que uma pessoa mais nova use pouco. Então, cada caso é muito individual, mas a gente tenta seguir mais ou menos essa linha. Uma pesquisa da Associação Nacional dos Administradores de Benefícios, a ANAB, mostrou que 47% dos entrevistados tiveram que ajustar o orçamento em 2021 devido ao plano de saúde. Isso sem ter esse aumento que agora está sendo anunciado. O que você espera, com quem está na ponta ali? Você espera que mais ajustes terão que ser feitos em orçamentos e pessoas que ficaram fora desses ajustes vão acabar entrando? Sim, o ajuste ele é inevitável, né? Ele é tabelado pela ANS, então não é nem pela operadora que cada cliente está, né? Hoje a gente tem mais de 10 operadoras no Brasil, muito mais, né, de plano de saúde, mas a gente entende que o plano de saúde está entre os três maiores desejos, né, as três maiores preocupações do brasileiro. Então, só perde para educação e moradia. Então, a gente vê as pessoas realmente ajustando isso. Acredito que não vai ter mais nenhum aumento tão agressivo. Esse foi mais alto devido à pandemia, né, não ter causado nenhum aumento. A gente ficou congelado aí por 2 anos. Mas eu acho que vai manter sim estável. No cenário que as pessoas precisam se adequar, a gente percebe sim que o brasileiro abre mão de várias outras coisas para poder estar mantendo o plano de saúde ativo. Pois é, a turma vai, de certa forma, querendo manter o plano, mas há abertura para pechincha? Há abertura para negociar com o plano um valor? Infelizmente, não. Né? Os valores eles são tabelados, as operadoras trabalham de forma padrão. O que a gente sempre orienta ao cliente é quando ele tem um plano coparticipativo, se vir alguma cobrança indevida ou desconhecida ou abusiva, que ele entre em contato com o plano de saúde para ter esclarecimento daquilo. Mas em questão dos valores, a contratação ela é muito padrão entre todas as operadoras. Pois é, e a gente também vai contar nesse programa aqui, especial para falar sobre os planos de saúde, pois é, você está preocupado aí, né, com esses aumentos e tudo mais. E a gente fez um contato aqui com a Janaína Barbosa, ela é advogada, especialista em lidar com esses contratos de planos de saúde. A doutora Janaína, ela vai contar para a gente agora quais os cuidados na hora de contratar um plano de saúde. O que você deve observar? Vamos ver. Ao contratar um plano de saúde, o consumidor precisa primeiro verificar se aquela operadora possui registro no site da Agência Nacional de Saúde. Ele precisa verificar no contrato quais são os valores previstos por reajuste de faixa etária, verificar qual é a cobertura assistencial, a área de abrangência
e a rede credenciada daquele contrato. As cláusulas prevendo permanência de 1 ano, elas podem ser contestadas e o judiciário tem entendido que essas cláusulas são abusivas. É importante também que o consumidor verifique quais são os prazos de carência e de cobertura parcial temporária previstos naquele contrato. Pois é, e aí não basta, Fernanda, só deixar a cargo do corretor, né? O cliente tem que dar uma olhada no contrato, observar tudo, né? E vocês têm tido problemas em relação a esse questionamento, porque às vezes o cliente questiona algo que ele assinou, né? É uma prática, um costume do brasileiro não ler contratos, né? A gente que trabalha com essas partes contratuais, a gente percebe muito isso. O plano de saúde tem uma vantagem, porque a palavra carência, a palavra cobertura, ela sempre vem à tona na conversa de contratação. Então, de toda forma, hoje, né, mesmo os contratos sendo virtuais, a gente orienta o cliente que leia tudo. A maioria das operadoras, elas sinalizam quando tem uma cobertura com uma carência um pouco maior, mas a orientação é sim que o cliente tire um tempo para poder estar lendo o contrato, que é padrão. Pois é, e essa leitura, ela deve ser, de certa forma, bastante atenciosa ali. A gente vai trazer daqui a pouquinho, com muita atenção, porque a Janaína vai voltar aqui no programa para explicar uma questão da carência, que é algo que todo mundo ouve isso aí, como a Fernanda acabou de falar, né? Ah, tem a carência e tudo mais. Como é que fica a questão da carência no que diz respeito ao plano de saúde? Então você tem lá uma carência que te pede para ficar durante 1 ano. Será que isso está válido? Será que não? É uma dúvida recorrente, né, Fernanda? Essa questão toda envolvendo aí a questão da carência, porque às vezes a pessoa fecha um plano e ela assina uma questão de ficar naquela empresa durante 1 ano, mas ela não está satisfeita com o serviço. Quer dizer, acaba sendo uma moeda complexa de trocar ali quando você não tem a prestação de serviço que está adequada. Sem dúvidas. Quando a gente, que é do ramo, fala de carência, a gente vê 2 cenários. A carência para o cliente conseguir começar a utilizar o serviço, né, do plano de saúde, e a carência contratual. Falando da carência contratual, algumas operadoras têm a flexibilidade de deixar o cliente contratar a qualquer momento, mas alguns contratos são tabelados que fiquem por pelo menos 12 meses. Então, isso vai variar de operadora para operadora, mas é uma coisa que o cliente realmente ele fica um pouco apertado quando ele está num plano que ele não ficou satisfeito. Então, é por isso que é interessante quando a gente tem um contrato, principalmente quando é uma contratação inicial, que a pessoa entre para uma operadora que seja mais flexível nessa mudança, né? Quando a cliente já tem mais ou menos 1 ano e pouco de plano, ele já consegue fazer uma migração sem ter carência nenhuma, mas antes disso, o cliente precisa passar por esse processo de adaptação. Então, o ideal é que, neste ponto, o cliente contrate um plano com um contrato de cancelamento mais flexível. Pois é, a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso, mas na volta do intervalo, Economia agora vai rapidinho para o intervalo. Preste atenção nos nossos comerciais, tem muita coisa legal, muitas dicas legais para você e a gente volta já já.